Por causa das gotas de chuva, né, irmão? Para limpar as calçadas, para limpar as garagens, né? Que a gente celebre mais a Jesus quando Ele envia as bênçãos que nós precisamos. Salmo de número 81. A palavra do Senhor diz assim, versículo de número 8: Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse. Diga, ó Filadélfia, se me escutasse. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Acha um pouquinho o meu retorno, por favor. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse. Se Israel, está ótimo. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém, irmãos? Isso aqui é Deus falando com o seu povo hoje, dizendo para cada um de nós, como diz Hebreus, se o povo do Senhor escutar a voz do Senhor, não endurecer o coração. Então eu gostaria que nós levantássemos a mão ao Senhor, aos céus, e começássemos a bendizer a Deus, dizer: Deus, eu quero te contemplar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero andar de acordo com a tua vontade, eu vim te adorar, eu vim te buscar, eu quero, Senhor, fazer aquilo que é reto aos teus olhos, Pai. Mais uma vez te damos glória, te damos honra, te damos o louvor. Tu és a nossa força, a nossa salvação, Deus. Tu és o perdão, Tu és a cura, Tu és o milagre. Nós queremos aqui neste lugar declarar que só Tu és vida. A vida está na Tua presença. Aqueles que andam na Tua presença possuem vida para sempre. Não se atrapalham, Senhor. Não ficam presos, ó Deus. Não são escravizados, Pai. Aqueles que estão na Tua presença, eles veem, eles enxergam claramente aquilo que o Senhor tem preparado. Eles conhecem o seu lugar, Pai. Por isso nós queremos te louvar, por ser o Deus que nos deu a presença para não errarmos, nos deu a presença para não nos submetermos aos males, para não cairmos em tentação, para não sermos desviados, meu Pai. Obrigado pela tua presença, porque onde a tua presença está, a liberdade, a libertação, a cura, Senhor, a toda a transformação de caráter, Pai. A tua presença, a riqueza, a paz. Nós queremos invocar a tua presença sobre este lugar, sobre esta noite, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Invocar o nome do Deus que é todo poderoso e suficiente, do Deus que faz além do que nós imaginamos, pedimos, conforme o seu poder. Eis-nos aqui, Deus, para nos curvar, para nos apresentar ante a tua face, para dizer: Deus, sonda o meu coração, olha, Senhor, para dentro de mim, sonda e conhece o meu coração. Olha as crianças aqui, por favor, para abrir a porta. Sonda, Deus, o meu coração, vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau. Olha, Senhor, escudo nosso, Tu és o rochedo da nossa salvação, Tu és a nossa vitória e esconderijo. Esconde-nos agora, Senhor dos exércitos. Levanta aqui o Teu rosto, Pai, e dissipa as trevas, dissipa o engano. Tira, Senhor, as provocações, Pai. Lava-nos agora. Queremos prestar um culto de adoração, um culto de fé. Queremos prestar a Ti um culto de honra ao Teu nome. Clamamos ao Senhor que mova agora tudo aquilo que nos deste em Jesus, o favor, a unção, a riqueza, a graça. Mova agora sobre nós, os nossos filhos, o futuro, Deus, das nossas vidas. Nós sabemos que a Tua palavra, ela opera aqui, opera onde houver uma necessidade. Então nós clamamos por aqueles que estão em necessidade, por aqueles que estão cativos. Nós damos uma ordem e dizemos:
queremos sair das prisões, sair das covas, sair dos laços, em nome de Jesus. Aquele que não consegue orar, adorar, o que não consegue servir, o que não consegue buscar, ser fiel, nós dizemos como igreja que todo mal seja quebrado agora na vida daqueles que estão fracos, dormindo, aqueles que estão sonolentos no espírito, que estão presos, ó Deus, às coisas desta vida. Nós oramos agora para que se quebrem dominadores da maldade, laços de discórdia, de impiedade, toda seta, palavras contrárias, tudo aquilo que vem deste mundo começa a bater em retirada e a sair do caminho do povo do Senhor. Saia toda frieza, mornidão, saia todo peso, saia toda culpa, saia toda e qualquer ameaça agora. Nós clamamos pelo poder que há no nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo agora. Toda doença, ansiedade, preocupação, tudo aquilo que não edifica, sai da nossa vida. Até aquilo que parece que é bom, mas que não é lícito, saia da igreja. A tua palavra diz que tudo eu posso, mas nem tudo convém. Nós oramos no nome de Jesus para que aquilo que não convém mais está na vida de um povo santo, aquilo que não convém mais está na fé de uma igreja adoradora e missionária, aquilo que não deve mais fazer parte da vida dos servos do Senhor, aquilo que não edifica, aquilo que não transforma, que não dá fruto, que saia das nossas vidas, Pai. Nós queremos o reino, nós queremos o rei, nós queremos o reino, nós queremos o rei. Diga para Jesus que você quer o reino. Eu quero estar pronto, eu quero estar preparado para ti, Deus. Nosso coração está preparado, nós queremos estar preparado para viver, para avançar, para construir, para ganhar almas. Nós queremos nossos olhos agora curados, queremos as nossas mãos livres, queremos nossos ouvidos agora sensíveis, meu Pai. Queremos agora a nossa casa totalmente coberta pela obra do Senhor, pela sombra do Onipotente. Nós oramos dando ordem agora a toda mesmice, a toda religiosidade, a toda preguiça, a toda carnalidade. Ó Deus, nós lançamos aos pés da cruz. Nós queremos o bom lugar, nós queremos a presença do Senhor, queremos aprender em nome de Jesus, que essa língua se desprenda agora e que haja orações e súplicas e louvor e ações de graça, que essa língua seja livre para proclamar os altos louvores de Deus, que essa língua seja agora curada pelo Espírito Santo para profetizar, para declarar que o meu Redentor está vivo, que essas mãos se ergam, Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus, traz uma nova unção, traz unção de alegria, de graça, de bondade. Nós clamamos, Senhor, toca aqueles que estão, Senhor, do mesmo jeito, faz uma obra nova. Nós queremos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A tua palavra diz que o atleta, Deus, que quer ganhar o prêmio, ele em tudo se domina, Senhor, para ele não ser desclassificado. Essa igreja, Senhor, está dominando as circunstâncias para não ser desclassificada com aqueles que andam, Senhor, de qualquer jeito. Nós andamos olhando para ti, andamos cobrindo as nossas vidas pelo teu sangue, para que o perdão, Senhor, nos isente de toda e qualquer condenação. Traz agora, Deus, a libertação da passividade, a libertação das fraquezas. Traz agora teu perdão em tua vida, Senhor. Nos banha, nos lava, nos limpa, lava nossas mãos, nossas roupas, tira a contaminação do dia, da nhaca. Oh Deus, tira a influência da TV, dos amigos, do trabalho. Nós queremos que o Senhor seja digno do melhor, que o Senhor seja digno de toda a vitória, de toda a honra que nós, Senhor, recebemos nesse dia de viver. Você foi honrado, você deve dar honra para Ele, porque se você está vivo, Deus te honrou com a vida, Deus te honrou com a saúde, com a força para você chegar até aqui. Ele te honrou, Ele te deu um talento, Ele te deu um dom, Ele te deu uma casa, uma família. Então você deve glorificar e ter palavras de gratidão e dizer obrigado pela honra de existir.
por fazer a diferença, por ser o meu Deus, por ser a minha rocha. Nós te bendizemos e te celebramos, Pai. Nós queremos declarar o teu nome, teu nome, teu nome, Senhor, que é poder, que é cura, que é milagre, que é salvação, que é libertação. Nós trazemos nessa noite aqui nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, igreja. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso, Deus. Irmãos, nós estamos no tempo de providência divina, onde o Pai que conhece os dias, as lutas, as dificuldades, em todo o tempo, querido, sempre houve um Deus provedor. Sempre houve um Deus que preparou ou que se antecipou. Providenciar, querido, é saber mesmo por antecipação. Você que está lendo, fazendo a leitura da Bíblia, se você leu hoje, por exemplo, Isaías 45 ao 47, ou se você leu lá Colossenses capítulo 4, eu espero que você saiba que a palavra de Deus é a substância da fé, para que você extraia de Deus aquilo que você não está vendo de uma forma natural, mas através da palavra, a fé ela é estabelecida e nós conseguimos extrair recursos, querido, de uma terra seca, de um lugar cansado, de lutas, de problemas e de tantas outras adversidades. Nós não podemos deixar os problemas nos distraírem. Uma coisa que o Espírito Santo falou comigo nesses dias, enquanto eu estava aqui orando, acho que na terça-feira ainda. Ademilson, se precisar pode desligar um deles aí. Irmãos, eu quero que você seja mais cuidadoso com a fé que você possui. A gente vem para a igreja, tem ar-condicionado, você tem frio depois de um tempo, traga uma jaquetinha, traga um lenço. Facilita o trabalho da igreja. Facilita o seu próprio ânimo, porque quando você esfria, você tem pressa de logo sair daquele ambiente. Quando alguma coisa não está de acordo com o que você quer, você logo quer se apressar, e às vezes você acaba interferindo na fé das pessoas. Mas quando nós estamos preparados, prevenidos, nós não temos problema. Por exemplo, se faltar a energia, eu vim preparado para ouvir Deus. Deus não depende de energia para falar comigo, por exemplo. Quando eu estou preparado, eu não fico preocupado se está chovendo, porque graças a Deus nós temos um teto para estar coberto. Nós não estamos no olho do furacão, como muitas pessoas, né, que enfrentaram o furacão nesses dias. Eu espero que você tenha orado como nós oramos, para que Deus esteja protegendo a Flórida, a cidade de Tampa e tantas outras cidades que estavam lá. Nós estamos preparados, é o dia que nós separamos para fortalecer a nossa fé. Estamos indo para um fim de semana. Muitos não tiveram oportunidade de se alimentar, talvez durante a semana inteira. Não conseguiram estar no aconchego de Deus, na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, de orar, de tirar de sobre si, talvez, os pesos, as dificuldades. Então, você tem que vir prevenido e ciente de que você tem que resolver muitas coisas hoje. Talvez você não esteja caminhando com o Senhor de um jeito correto, você tem que resolver hoje, para que as bênçãos de Deus, ela realmente nos alcance, porque a palavra do Senhor diz que se ouvirmos a sua voz, obedecermos sua palavra, Ele dá ordem às suas bênçãos para que elas nos persigam, como um policial, que vem para pegar e estabelecer aquilo que foi ordenado para fazer. A bênção de Deus, da vida dos homens que confiam na palavra do Senhor, é uma bênção extravagante. Diga, a bênção do meu Deus é uma bênção extravagante. Irmãos, é uma bênção extravagante. Eu não sei porque lá fora as pessoas são tímidas, no sentido do que elas não sabem. O mundo é todo afoito, é todo cheio de coragem para isso e para aquilo. E aí às vezes as pessoas chegam na casa do Senhor, na presença do Deus que é toda alegria, toda força, toda vida, toda saúde, e as pessoas se retraem, e as pessoas parecem que têm medo. Será que na casa do Senhor eu posso dar brados de louvor? Será que eu posso cantar? Aqui é o lugar que verdadeiramente você é livre, é na presença de Deus. Não há um lugar onde a tua liberdade é mais completa, irmão. Não há um lugar onde você possa tudo. Eu não estou falando alguma coisa, você pode tudo. O que você não podia lá dentro da tua casa, na casa do Senhor, você pode, porque você tem um Pai que age pela palavra e preparou para você na casa dele as bênçãos que você precisa. Quantas coisas dentro da sua vida, no seu dia a dia, lá no seu trabalho, você não pode tudo.
No seu trabalho tem regra, tem hora e tem um monte de coisa, mas na casa do Pai você pode tudo. O seu trabalho é honrado e não é com dinheiro apenas, não. É honrado com poder, é honrado com liberdade, é honrado com alegria. Eu estou falando de que na presença de Deus você pode, querido, ter uma vida diferente. Essa é a obra do Espírito. Você passa pelo sangue. Eu quero que você entenda, sem o sangue de Jesus, nós somos pessoas que não conseguem entender aquilo que somos capazes de viver. Sem o sangue nós estamos ainda condenados, presos ao pecado, envergonhados, nós estamos desnutridos, nós estamos fracos, nós estamos perturbados, mas a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo de número 10, que nós devemos ter ousadia para entrar na presença do Senhor, pelo sangue de Jesus, no santíssimo lugar. Nós devemos saber que ali o Senhor tem preparado todas as coisas para nós. Então, antes do sangue, antes de você ter acesso à palavra, à presença, a Deus, eu e você podemos até considerar, não, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que tem direito, então ele vive assim, pensando se dá ou se não dá, vive essa vida meio manquitola, sabe? Não sabe se dá para pisar com os 2 pés, não tem a segurança, não se firma. Nós estamos falando, e nós vamos falar daqui a pouco, de Isaías 26:3, vou dar continuidade à providência, que o Senhor diz que vai manter firme, aquele cujo, vai manter em paz, aquele cujo propósito é firme, porque confia em Deus, sabe por onde está caminhando. Eu não estou caminhando por um qualquer lugar, eu estou caminhando pelo sangue de Jesus. Diga, eu caminho pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que são formosos os pés daqueles que caminham, querido, na justiça. Então eu estou falando para você saber qual é o seu lugar na igreja, qual é o seu lugar na presença do Senhor, qual é o seu lugar no louvor, qual é o seu lugar na hora de apresentar a sua semente, o seu dízimo, qual é o seu momento na hora de ouvir a palavra. O que eu posso fazer no momento em que eu estou ouvindo a palavra? Concordar, dar glória a Deus, dizer eu creio, eu recebo, eu tomo posse, Deus é fiel. Qual é o meu lugar diante daquilo que eu preciso? É dizer, Pai, obrigado. Obrigado porque eu não imaginava que hoje era o dia. Obrigado porque eu não sabia de tantas coisas como o Senhor está falando. Bendito seja o teu nome. Nós não podemos nos retrair como alguém que foi vencido. Nós não podemos cultuar a Deus como alguém que não sabe que Deus está pronto para abençoar. Irmão, quando eu não sei o que está preparado para mim, eu fico desconfiado. Que nem a sua cara. Dá uma olhada para o seu irmão para você ver como ele está desconfiado. Dá uma olhada para ele. Tem uns irmãos aqui que estão meio assim desconfiado, porque não sabe o que foi preparado para ele. Será que eu vou hoje receber? Sabe, é uma pessoa que não tem segurança. Agora que nós resolvemos esse negócio, vamos começar? Pergunta a pessoa, podemos começar o culto? Pergunte para ela. Vamos para a providência divina? Vamos para a providência, amém? Você está vendo que não é fácil manter você no seu lugar, irmão? Até colocar você no seu lugar não é fácil. Agora você imagina os professores tendo que colocar 30 crianças no lugar. Você consegue colocar seu filho no lugar? Não. Você consegue colocar sua casa no lugar? Não. Você consegue colocar alguma coisa no lugar? Não. Mas Deus é o único que providenciou um lugar para mim e para você. E aí ele sabe que não tem outro que pode colocar você nesse lugar que não seja o Espírito Santo. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Eu vou ocupar o meu lugar. Diga, eu vou me deleitar nesse lugar. Diga, eu vou prosperar nesse lugar. Você entende, querido? Eu fico pensando como foi grande o desespero do Abraão. O Abraão era um homem só e tinha que crer que ele ia abençoar toda a terra. Eu fico pensando como era o culto do Abraão. Eu acho que era que nem os meus cultos assim. De vez em quando parece que está sozinho. Meu Deus, será que aquele irmão ainda vai voltar semana que vem? O Noé então, e o culto do Noé? 100 anos pregando. Quem acreditou na pregação dele? O Isaías ainda perguntou, Jesus falou do Isaías. Quem foi que acreditou na pregação para ser salvo? A quem foi revelado o braço do Senhor? Querido, Noé só salvou a casa dele. Pregou 100 anos a justiça de Deus. Avisou do tornado. Hoje as pessoas acreditam mais na ciência, na tecnologia, nos avisos sísmicos.
do que na pregação da palavra de Deus. Se aparecer uma notícia aí, olha, vou te dar um exemplo. Eu estou falando para nós nos converter direito a Jesus, irmão. Porque tem coisa que nós levamos mais a sério do que a palavra de Deus, e está errado. Temos que colocar a palavra de Deus como Jesus falou no Salmo de número 119. Acima de tudo Ele levantou a sua palavra e o seu nome, acima de todas as coisas. Mas se passar o carro da prefeitura dizendo que amanhã não vai ter água, aquele que sabe que realmente vai faltar água, vai encher pelo menos balde de água, o tanque vai ficar cheio, vai se prevenir. Você viu, as pessoas avisam, vai cair raio. Hoje o celular avisa que vai ter tempestade em algum lugar, as pessoas já se organizam, já põem as suas coisas no lugar. Deus está falando que Ele está voltando, e o povo ainda está, não sei fazendo o que e nem aonde. Eu falo, meu Deus, esses vão ficar mesmo. Esses estão de avacalhação, estão avacalhando com Jesus. Não acredita, irmão. Acredita que o raio vai cair, e não acredita que Jesus, que é o Senhor dos raios, que é o Senhor que deu todas as coisas, vai voltar. Acredita que o salário vai cair na conta, mas não acredita que a saúde e o poder de Deus é uma bênção maior, e que Deus já disponibilizou pela fé, que é só estender a mão e dizer obrigado, Senhor, porque em Jesus eu tenho direito a essa bonança, essa extravagância. Irmão, sabe o que é servir Jesus? É viver num reino de glória, é viver num reino de honra, apesar dos escândalos dos incrédulos, apesar dos escândalos dos desanimados que não acreditam. Eles preferem suar, molhar a camisa, eles preferem dar duro lá fora, do que eles chegar na presença do Senhor e se dobrar diante do Rei e adorar o Senhor Jesus. Eu acho incrível, querido, e terrível. Mas pela palavra do Senhor, eu quero que você vá comigo lá em Isaías 26, para nós lermos essa palavra, porque eu quero que você saia daqui hoje, para você ver que não é fácil, querido. Não é fácil ser constante, ser firme. Diga, não é fácil ser firme. Você sabe que não é, irmão. Pensa se você fez o que você determinou hoje cedo que faria hoje no culto. Muitas pessoas que pensou que ia estar na igreja e decidiu que viria para o culto, não chegou até agora, porque não foi firme naquilo que se propôs. Não é por causa de problema, porque como eu disse para você na terça-feira, o Espírito Santo me falou no meu coração que uma das coisas que mais distrai as pessoas são lutas e dificuldades. São distrações para tomar o meu lugar em Deus. Se eu tenho um problema, eu acho que eu não consigo mais buscar Deus, não consigo servir Deus, porque eu estou com aquela luta. Distrações para remover as pessoas da herança, da recompensa, da vitória. Quando a gente fala de distrações, fala apenas, talvez as pessoas pensam que é alguém passando na frente e impedindo de enxergar. O problema que passa na sua casa, que te impede de viver o que Deus preparou, é uma das piores distrações. O telefonema, o boleto do banco, as coisas que você quer fazer e que você não consegue, é as das piores distrações. Esgotam eu e você. 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós estamos falando de uma vida firme, de uma pessoa constante, de uma pessoa responsável, madura, equilibrada, confiante, consciente de que aquilo que é importante, que é valioso, é muito, querido, eu tenho que pensar muito bem o que eu vou fazer, senão essa coisa valiosa pode sair da minha vida. A palavra de Deus, ela diz para mim e para você, quando o Espírito do Senhor, nós falamos de Marcos capítulo de número 11, de ser constante. Eu não sei quantos de vocês têm declarado que você está no tempo do maior favor e da maior riqueza da sua vida. Eu não sei quantos de vocês estão declarando. O pastor pregou uma mensagem tão especial na terça-feira. Irmãos, estes óleos que são derramados, essa essência pura do Espírito que é derramado, chega uma hora que vai fazer falta. Vai chegar um tempo que a palavra de Deus diz que os homens vão correr de um lado para outro procurando a palavra de Deus e não vão encontrá-la. Não vão ter acesso mais, porque é um tempo em que a porta da graça vai se fechar. Você está vendo todas as coisas que nós estamos enfrentando, querido, no mundo.
E nós não podemos simplesmente dizer assim, mas está tudo bem, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Não, querido, aquilo que é precioso custa bastante. Eu quero que você vá comigo lá em Marcos capítulo 11, nós vamos voltar lá. Eu preciso continuar falando, porque eu percebo, igreja, que há uma certa resistência na minha e na sua vida, quanto a falar o que você acredita, quanto a ser firme no que você quer viver. Uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração hoje, enquanto eu orava, foi a respeito para onde eu estou olhando. O Senhor, é como se Ele colocasse no meu coração a respeito de Hebreus. Nós vamos ler Hebreus daqui a pouco, 12, 3. Que se você quiser estar firme em alguma coisa, você não pode tirar os olhos daquilo que você quer estar firme. E só tem um que pode te firmar naquilo que eu e você precisamos chegar. Se eu e você tirarmos os olhos do Senhor, irmão, e tirar os olhos do Senhor é não confessar a palavra, porque a palavra é luz para os nossos olhos, é lâmpada para o nosso caminho. Se você tirar os olhos da Bíblia, você vai seguir o anátema. Sabe o que é o anátema? O maldito. Aquele que vem para matar, roubar e destruir. Aquele que vem para ludibriar. O pastor pregou sobre Mateus 24. E nós temos percebido, irmãos, porque nós estamos te preparando para apresentar para Jesus. Nós estamos, como Jesus disse, o apóstolo Paulo pregou da mesma forma em 2 Coríntios capítulo 11. Ele disse que ele temia que assim como a serpente havia enganado e seduzido a Eva, assim os irmãos fossem seduzidos, porque eles escutam tudo lá de fora, eles dão ouvido a muitas coisas, e esse ouvir e dar atenção para muitas outras coisas nos tira do objetivo. Quando o pastor falou no domingo, que se Deus não tivesse remido o tempo, até os escolhidos seriam enganados, irmãos, eu entendi. Eu até brinquei com o Marcelo e a Lislen, nós fomos votar, e ele estava na mesma escola que eu fui votar. Eu disse assim, se Deus não tivesse encurtado o tempo dos homens, e eles tivessem que viver 300 anos, 200 ia ser para Carnona. E dizer assim, vou ter tantos anos mesmo, vou me arrebentar, em 200 anos eu vou fazer tudo que eu quiser. Depois, eu sei que eu vou chegar, aí eu volto para Jesus. Tem uns crentes assim, irmão, que tem um parafuso que não funciona, que pensa que é assim a vida. Mas a palavra de Deus diz que Deus remiu o tempo. Você viu que Deus encurtou o tempo de vida dos homens, porque eu penso, querido, imagina nós vivendo 500. Ai, credo, tem gente que fala assim, meu Deus, 500 anos. Querido, viver para Jesus 500 anos deve ser uma maravilha. Mas eu penso que viver 500 anos na desgraça, do tipo pecado, briga, acusação, é uma tristeza. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor encurtou. Porque às vezes quando nós nos distraímos, por causa de lutas ou qualquer outra coisa, escute o que eu vou dizer, entenda com maturidade, não se ofenda, mas eu penso que se nós tivéssemos tanto tempo como nós achamos que teríamos, a nossa vida, talvez nem na presença de Deus estava. Se a gente entendesse de fato o que Deus nos deu, tem muitas pessoas que não estão firmando as suas vidas no tempo que se chama hoje. Deus nos deu tempo para nos fortificar, para nos fortalecer, porque a Bíblia diz que cada dia tem o seu mal. Se a palavra do Senhor diz que cada dia tem uma coisa difícil acontecendo, eu tenho que estar firme, eu tenho que enxergar. Vamos lá para Marcos 11, versículo de número 22, nós estamos falando de Isaías, da palavra do mês, que é que Deus está tentando estabilizar o seu povo, da segurança. Porque o pastor pregou tanto, querido, que é tão bom quando alguém nos alerta, olha, tem uma enchente lá, não vai para lá não, fica em casa essa semana. Não é legal quando você tem alguém que te avisa, que te alerta, e diz, não passa por aquele lugar que está perigoso. E ele pregou, e ele percebeu que mesmo o Senhor avisando, preparando a igreja, dizendo, você tem que ser assim,
as pessoas, ao invés de se alegrar naquele que conhece os tempos, as dificuldades e o mal, muitas pessoas se ofendem achando, está falando isso, querendo me meter medo. Não, querida, a gente quer que a sua vida esteja em ordem, que a sua casa esteja em ordem, que a nossa fé esteja em ordem, porque se nossa fé não estiver em ordem, os homens não vão ser levados pelos trabalhos que eles fazem na terra. Você não vai ser recompensado pelo que você está fazendo na terra, mas pela prática da sua fé, é que você vai receber as bênçãos de Deus, porque Deus vai honrar o que é feito em Jesus. O que não é feito em Jesus vai queimar no fogo, irmão. O que não é feito para a glória de Deus vai passar. Eu preciso ler esse versículo, versículo 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te. Alguém, ele não está dizendo pastor, ele está dizendo, se você tiver a fé que Deus falou que nos deu, e a fé que Ele nos deu é Cristo ter trazido toda a provisão, ou ter estabelecido toda a providência sobre todos os acontecimentos da nossa vida. Eu não estou falando de alguma coisa, eu estou falando que há uma fé que precisa ser usada. Há uma fé preciosa que está sendo desviada, derramada, que está sendo perdida, quando nós poderíamos usar. Pensa numa coisa preciosa, é a sua fé. A Bíblia diz que é mais preciosa do que ouro. Você vê o Judas falando da fé. Ele ia escrever para a igreja concernente a muitas coisas, e a Bíblia, o Espírito Santo falou pela boca de Judas, e disse assim, eu me vi compelido a fazer vocês voltar a batalhar pela fé preciosa, uma vez por todas, que foi entregue pelo Senhor, para que vocês não percam essa fé. Aquilo que dá acesso a tudo que vocês mais desejam, as coisas que você mais quer na tua vida, está na tua fé, já está em você, já foi dado por meio de Jesus. Você tem que avivar a sua fé e saber que este poder é real, querido, não é uma brincadeira, não é uma fantasia, não é uma imitação, não é uma coisa que as pessoas reúnem os homens para tentar fazer eles perderem um tempo. Querido, a fé é verdadeiramente uma riqueza. Você pega essa fé, ela se transforma em resposta, em luz, querido, em cura, em libertação. Olha aqui, eu tenho um pedido de oração aqui, de uma professora, querido. Eu fui nas escolas para fazer o projeto dos professores. Agradeço a cada um que já tem contribuído para o projeto. Eu nem consegui pedir ajuda para você, a não ser oração. E uma professora mandou mensagem para uma irmã da igreja, dizendo para ela que sentia muito, porque ela está em cirurgia, ela fez uma cirurgia de câncer, uma cirurgia gravíssima. E ela mandou me avisar que sentia muito o fato de não poder estar na escola no dia da homenagem dos professores, porque ela tem muito carinho por esse projeto, e ela gostaria muito de poder estar em outras condições para participar. Querido, isso corta o coração de qualquer pessoa. Está aqui, oração pela recuperação da vida de Adriana, que fez uma cirurgia e ainda está internada. Só que ela é uma professora da escola Leontina. Quando a dona Ana me mostrou a foto, eu reconheci, porque são muitos professores, eu não sei quem são. Às vezes eu posso até encontrar com eles e eu não os conheço. Eu faço o projeto, oro por eles, mas eu não sei quem são eles. Mas Deus sabe o que eles precisam e eles confiam. A fé é preciosa, é riquíssima, é capaz de mudar a vida de uma pessoa, de mudar a história de alguém, de mudar o caminho, de mudar a família. Quando o Senhor disse, se alguém disser, Ele está falando, eu dei a fé do meu Pai. Qual foi a fé de Deus que Jesus está falando? Tem de fé de Deus. A Bíblia diz que o Espírito pairava, e a palavra do Senhor então foi dita. Deus disse, haja luz. E Ele estabeleceu sobre a vida do Espírito que pairava sobre a face do abismo todas as coisas. É essa fé de construir tudo novo, de fazer todas as coisas segundo o seu poder. É essa fé de trazer à existência o que não existe, como se já fosse. É essa fé de dizer a todas as coisas, fica firme lá, sol, e você tem um tempo para fazer a sua rotação. Fica firme lá, lua,
e você tem as suas estações. Fica firme lá, estrelas, você tem a sua hora de brilhar e de aparecer. Foi este poder de fé que Deus estabeleceu em Jesus Cristo para dar ao seu povo uma honra, querido, que nenhum outro homem terá, se não conhecer este Deus. Você quer tudo na sua vida? Então você tem que se dobrar à fé que está em você. Você tem fé para mudar aquilo que a sua força não consegue. Você tem fé para mudar aquilo que o seu pensamento não aceita e não entende. Você tem fé para consertar aquilo que ninguém, querido, por mais inteligente que seja e já tentou, não é capaz de colocar em ordem. Você tem fé para resolver todos os tipos de questionamento, porque a fé é um Deus poderoso dizendo: eu providenciei o que você precisa. Se você acreditar e disser que você sabe que eu sou fiel, que eu sou Deus, que mantenho em paz aqueles que o propósito é firme, aqueles que não vacilam porque o mal está aí, porque o diabo está tentando, porque a luta está chicoteando, porque o inferno está querendo ceifar. Se você for firme na sua fé e disser as coisas que estão acontecendo por causa da palavra que você tem, se você disser e não duvidar, ai, mas será? Irmãos, será não é fé. Ele diz, ele está falando de alguém. Diga: eu sou aquele com quem Deus está falando. Amém, irmão? Então ele está dizendo, você tem que ter fé, porque ele afirma, ele não tem dúvida, ele afirma, que se alguém disser, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Semana passada, eu fui convidada para para ir orar num estabelecimento que eu não conhecia. E aí eu conversei com o pastor, fui hoje cedo orar para a inauguração desse estabelecimento em Limeira. E o Espírito Santo começou a falar comigo desde terça-feira, falando que ele era incomparável. Aí você não entende por quê? Porque eu não conheço o lugar, não sei do que se trata. E quando o Senhor falou para mim que ele era incomparável, eu falei: amém, Senhor. Ele começou a ministrar o meu coração. Eu estou dizendo para você que a palavra é o que te coloca no lugar certo para fazer a coisa certa, quando você não sabe de nada, quando você nunca viu coisa nenhuma, quando você não imagina o que está acontecendo. Quando você tem fé de que Deus guia e mantém você em paz e firme, porque você está vivendo para agradar a Deus. Não importa se vai ser um negócio que você vai fazer, se é no médico que você vai passar, se é uma viagem que você vai realizar, se é uma compra que você vai fazer, não importa o que você for fazer, se você tem essa fé, e você disser que essa fé é preciosíssima, que essa riqueza que a fé produz, que esse dom que a fé opera, porque a fé também tem dons, milagres, maravilhas. Você dá uma olhada lá em Romanos capítulo 12, você dá uma olhada em 1 Coríntios capítulo de número 12, também existem aqueles dons maravilhosos que a fé dá condição ao homem de operar. É como se a fé levantasse uma plataforma e dá para você uma posição e diz: agora você opera aqui porque você tem a minha fé, você pode falar com essa situação, eu te capacito, eu te adestro, eu te forjo, eu deixo você fazer aquilo que só eu preparei para você viver. E aí, querido, eu fui hoje nesse lugar. Irmãos, quando eu cheguei no lugar, eu entendi porque Deus falou que ele era incomparável. E eu fui no lugar para falar com pessoas que eu nunca falei antes. Eu só conhecia uma das partes, porque era uma sociedade, é uma sociedade. Então, o Senhor me deu a palavra de Isaías, capítulo de número 40. Só que o que o Espírito de Deus falou para aquelas pessoas, para aqueles donos daquele estabelecimento foi: eles fizeram tudo com muita excelência. Eu nunca tinha ido, porque eles mudaram de um lugar para outro. Mas pensa num lugar lindo, fino, preparado com todo o requinte. Pensa
numa coisa que você, se não tivesse o incomparável, você dizia, nossa, nunca vi uma coisa assim. Mas sabe o que Deus falou para aquelas pessoas? Vocês estão vendo tudo isso aqui? Porque a maioria das pessoas que não tem o incomparável, pode se prostrar e se render à beleza de muitas coisas, a lugares inimagináveis, a riquezas, a dons, a muitas coisas. O Senhor disse, incomparável sou eu. Falou para elas, incomparável sou eu. E eu faço vocês realizarem muito mais do que isso aqui que vocês estão fazendo. Eu estou dizendo para você que há um Deus que não deixa a sua glória, que não deixa o seu poder ser dividido com obra, mas Ele tem o prazer de honrar a fé daqueles que acreditam e falam segundo a palavra. Porque aquelas mulheres, elas só falavam assim, tudo isso aqui é para a glória de Deus, nós não somos ninguém aqui, a gente nem sabe como chegou aqui nesse lugar. Irmãos, e você vê o lugar, maravilhoso. Você se sente assim, esplendoroso verdadeiramente. E o Espírito Santo disse, eu que chamo as estrelas para brilhar. Quando vocês quiserem brilhar, vocês invoquem o meu nome. Olha só, querido, como Deus não deixa que um projeto, uma canção, por exemplo, uma igreja, uma riqueza, assumir o controle das nossas vidas. Eu estou falando de um Deus que mantém você no lugar que é seu e não deixa que nada te tome, porque muitas pessoas, por causa do casamento já não é mais fiel, por causa da mulher já não serve mais a Deus, por causa do marido já não está mais firme, por causa do filho não é mais firme, por causa do trabalho, do negócio não é mais firme, porque está ganhando tanto não é mais firme. Tem um monte de pessoas que saem do seu lugar que Deus lhe deu, porque não sabem usar a fé que possuem, que é preciosa. Porque se Deus me dá algo, querido, Ele quer que eu seja muito mais firme, exatamente para lhe dar glória, por causa daquela obra que Ele me fez saber que eu sou capaz de viver. Eu sou capaz de ser um pai, uma mãe, um empresário, um rico, um milionário. Pensa no Davi, um rei. Pensa, querido, nos homens maiores que já existiu, foram homens de Deus, homens que eram firmes em Deus. Homens que tinham tudo nas suas mãos, mas nunca deixou que as suas mãos tirasse Deus do seu coração, tirasse Deus da sua mente, tirasse Deus daquilo que Ele era capaz de fazer. É isso que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você. Se você tiver a fé, você pode chegar onde você quiser, e você não vai se atrapalhar. Você pode se assentar na mesa dos grandes, na mesa dos famosos, seja lá o lugar onde você considere importante. Eu gostaria que você valorizasse o que você tem. Você pode estar sentado aqui diante de mim, e talvez os homens grandes, querido, no fundo, eles precisam tanto de nós. Pensa o quanto que esse povo que pensa que é grande precisa da nossa fé. Sabe por quê? Deus disse assim, grande? Eu. Poderoso? Eu. Rico? Eu. Inteligente? Eu. Não tem outro igual. Ele é o Senhor. Você entende, querido? Dá glória a Deus. Ele é o Senhor. Não tem mais forte do que o seu Deus. E Ele te deu a fé dEle para operar. Ele disse para você e para mim. Vamos lá para Hebreus, eu vou ter que ler esse contexto e a gente volta, porque eu quero que você firme a tua linguagem. Pastor, a gente pode cair? Pode, irmão. Quantos não caem? Mas você levanta. Pode errar, irmão? Não era bom errar, porque tem que consertar. Né, querido? Vai fazer um monte de coisa que não é legal, mas depois tem trabalho de recuperar aquilo lá. Então, eu estou dizendo no sentido de que pode acontecer, mas que não é bom para nós, porque depois a coisa tem que ser resolvida. Que é o que o Espírito Santo de Deus está chamando. Hebreus capítulo de número 12, né? Eu disse 11, é 12. Versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está falando de um objetivo, de algo firme na vida. E ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê, pastora? Para que eu e você não nos fatiguemos desmaiando na nossa alma. Eu preciso que você vá lá no capítulo de número 1 de Hebreus, o último versículo. Eu gostaria muito de treinar você na Bíblia. Irmão, nós somos conhecidos por causa da palavra. O Ministério Filadélfia é um ministério profético, porque ele age em cima da revelação do que Deus está fazendo no momento. Nós somos espirituais e nós temos uns olhos abertos para as coisas grandes de Deus. Amém, querido? Eu creio que você também tem esses olhos aqui, tá bom? Não é só eu não, eu estou falando da realidade do ministério. Você que vem aqui, imediatamente você percebe. Algumas pessoas podem não entender muitas coisas. Nós não falamos uma linguagem humana, nós falamos uma linguagem espiritual. Usamos exemplos humanos, mas a nossa linguagem é uma linguagem de fé, é uma linguagem de adoração, de poder, é uma linguagem de maravilhas, de sinais. Hebreus capítulo de número 1, o versículo de número 3, foi esse texto que o Senhor, eu fiquei parada nele por um bom tempo. Ele está falando de Jesus, o resplendor da glória e a expressão exata do ser aqui, que é Deus, sustentando, está falando aqui, Deus está dizendo que Jesus é o resplendor da sua glória, é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga, palavra do seu poder. E a Bíblia diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou maior e excelente nome que eles. O conjunto louvor esteja no altar. Eu quero explicar para você orar. O Espírito Santo de Deus mostrou ao meu coração que todas as vezes que a palavra de Deus vem até você, entenda o que está acontecendo. Deus está te chamando para aquele lugar. Deus está tentando tirar a sua vida daquelas realidades. E quando eu digo que o Espírito de Deus fala de acordo com a realidade do momento, se eu fosse você, escutaria o culto de novo para entender. Porque quando ele disse lá de Hebreus capítulo 12, que nós temos uma carreira e nós temos que ser firmes nelas, senão, querido, não adianta. Carreira que tem que ser de sucesso é uma carreira de uma pessoa firme. Sabe o quanto custa? Uma carreira custa a vida inteira. Uma carreira não são 5 anos de faculdade para ter um número. Uma carreira não é uma pós-graduação, não é um intercâmbio no exterior, não são apenas algumas experiências. Uma carreira é uma vida com um propósito de viver algo, e eu não vou deixar, ainda que eu passe por um lugar, ainda que eu venha a enfrentar tais coisas, eu estou na minha carreira. E uma carreira, você sabe que tem momentos que a carreira está indo bem, e tem momento que a carreira passa por ajustes. Assim como um casamento, assim como um ministério, assim como um filho, assim como a saúde, é uma carreira, é uma vida. Quando Deus está falando de manter eu e você em paz, Ele está dizendo, você não pode, por causa das circunstâncias, ficar pensando que, e agora eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que abrir mão disso. Não, nós sabemos que há momentos,
Mas quando você tem uma carreira, o teu alvo é voltar para aquele lugar. Eu posso estar afastado de muitas coisas. Pensa qual o maior desejo de um homem que tem uma carreira brilhante e ele sofre um acidente, ou ele tem que fazer uma cirurgia, ou ele tem que cuidar e fazer algo muito importante. Por alguma razão ele vai ter que se ausentar daquilo que é mais importante para a vida dele. Qual é o desejo de uma pessoa que tem uma carreira? É retornar para aquele lugar onde todos os seus sonhos se completam. O maior desejo dele é estar naquele lugar. A vida dele, ele se realiza ali, ele é completo ali. Pastora, qual é a minha carreira? Diga: a minha carreira é Jesus Cristo, Senhor. Quando alguém perguntar qual é a sua carreira, você pensa bem, porque é Ele o único capaz de te manter na carreira que você está vivendo na terra. Porque Jesus nunca se desviou. Quando a cruz apareceu no seu caminho, no caminho dele, e a palavra de Deus diz que foi cruel a cruz. Ele perguntou para o Pai: é possível, Pai? Mas ele diz: como é que eu posso recusar entrar nesse lugar difícil, se para isso eu nasci? Eu gostaria que você entendesse, igreja, que mesmo que você entre em lugares difíceis da vida, momentos de grande pressão e hostilidade, solidão, seja o que for, por causa da carreira que você sabe que vale a pena, não abra mão. Você tem um Deus que te traz de volta. Você tem um Deus que te recupera, que te mantém no sucesso. Não tem coisa mais importante do que a recuperação daquilo que para nós é importante na nossa vida. É você saber: não, eu perdi por um tempo a minha saúde, mas olha como é gostoso poder dormir. Querido, uma pessoa que enfrenta ansiedade não dorme. A maior alegria dela é dizer assim: nossa, como é gostoso dormir aquela noite inteira, pastora. Relaxar, comer quando ela não podia comer, levar o filho para comer lá fora, para passear, porque passaram tantos tempos em tanta dificuldade que não podia comprar nada diferente. Mas aí você tem um Deus que diz: eu te coloco no lugar certo, eu tenho um lugar para você onde você vai voltar a ter vida. Uma pessoa que foi afastada das pessoas que amam. Querido, eu estou falando de um Deus que está nesse lugar, nos convertendo aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Então, quando a Bíblia diz que Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele está dizendo assim: olha, tudo que eu falo do poder para te dar tudo aquilo que eu estou falando para você. A palavra do poder de Deus, a palavra, não é uma palavra qualquer para dizer para você hoje: se anima, igreja, vamos, você vai conseguir. Não, é uma palavra extraída do poder para te colocar de volta naquilo que Ele sempre quis que você jamais se ausentasse. Então, antes de você se colocar de pé, agora que você vai se colocar de pé comigo em nome de Jesus, eu quero que você pense nessa palavra, que se você tem essa fé rica e preciosa. Dá uma lida, Judas é um capítulo só. Veja o quanto que a sua fé é preciosa. Valorize essa sua fé. Valorize a comunhão dos santos. Valorize o louvor. Valorize a adoração. Valorize a comunhão da presença do Senhor. Você não sabe o que a fé está promovendo aqui, porque só o Espírito Santo, Ele é capaz de nos dar acesso ao que a fé está fazendo agora nesse lugar. As pessoas fracassam, são infelizes, têm grandes perdas, porque elas não se deixam firmar na fé que Deus tem para elas. Elas começam, aí o problema vem, elas param. Elas deixam a situação tomar a sua fé, que diz que elas podem tudo naquele que lhes fortalece. Elas deixam aquele mal subjugar os seus pensamentos e oprimir a sua alma, dizendo: não, você não vai, não tem como. Tirou a pessoa da paz, da fé, e aí ela não consegue mais
ter alegria, nem ter confiança de ir até o fim. Aí ela desiste, começa a deixar um monte de coisa pela metade, começa a criticar, começa a achar ruim, começa a achar todas as pessoas contrárias a ela. Se coloca de pé agora. Essa palavra está te convidando, a você, querido, e a mim, a tomar pelo poder de Deus o lugar que é seu de volta. O que você não está vivendo hoje, a fé tem preparado para você. O que você não está conseguindo entender hoje, a fé te dá clareza. O que você não está tendo coragem de fazer, a fé te faz tão ousado. Meu esposo diz assim para mim, ele disse hoje, ele disse assim: eu admiro a sua coragem. Como é que você tem coragem? Irmãos, eu não tenho, eu tenho o Espírito, a coragem é dele. Porque eu chego nos lugares para fazer o que eu tiver que fazer. Pode ser o velório de um desconhecido, pode ser o casamento de um granfino, pode ser, por exemplo, um lugar tão especial como esses, pode ser ir na Câmara da Prefeitura, pode ser ir na presença de quem for. Eu chego em qualquer lugar, e o meu esposo diz assim: você tem muita coragem, porque eu não conheço ninguém, eu não sei da vida de ninguém, e eu chego simplesmente lá para fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu tenho um Deus que tem tudo, toda a terra é dele, e aonde ele quiser que eu esteja, eu vou possuir. Ele disse: se você pisar a planta do pé, eu te dou por herança. E quando você confia e age de acordo com aquilo que você confia, Deus estabelece. Aí as pessoas, elas dizem: opa, quem que é? Que nem o Davi. Quem é aquele menino corajoso? Menino perigoso, rapaz. Pegou a fundinha dele e disse assim: ô rei, vou parar, manda os soldados para casa, eu vou para a guerra, deixa eu lutar. O Saul não sabia quem era ele. Deixa o mundo saber quem é você por causa da sua fé, querido. Nós não precisamos nos vestir com indumentárias, nós não precisamos mostrar ou postar casa, carros, bens para mostrar. Você só precisa mostrar a sua fé. A sua fé te coloca no lugar mais alto que ninguém pode chegar, porque a fé te levanta de toda situação e ela te faz um vencedor. Você entende, querido? A fé te faz um vencedor, amém, querido? Então nós vamos adorá-lo. Eu quero que você tenha paz nessa palavra. Paz, viu, Jô? Fecha os teus olhos. Eu quero apenas que você responda ao Senhor da seguinte forma: você confia que a palavra de Deus, que Ele tem falado a teu coração nesse lugar, nesta noite, é verdadeira, é pura, é correta? Então você deixa essa palavra te levar agora para o teu lugar. Quando você confia, você se deixa guiar. Eu vou te dar um exemplo bem simples para você. Quando eu entro no carro do meu marido, eu não me importo por que caminho ele vai me levar. Eu não me importo que rua ele vai pegar. Eu nem sei que bairro eu estou. Eu nem olho. Eu simplesmente descanso de que Ele está me levando para onde eu devo chegar. O Espírito de Deus está pedindo essa liberdade para você nesse lugar. Você acredita, Elton, Bruno, seu Noé, Nayara, Alessandra, mas que vocês têm uma liderança de Deus para levar vocês para o lugar que Deus tem preparado para a vida de vocês? Então não tenha medo de vocês seguirem. Não tenha medo de Deus pegar um caminho diferente do que vocês conhecem. Não tenha medo de Deus falar para vocês alguma coisa diferente do que vocês já ouviram. Não tenha medo, Karina, não tenha medo, igreja, não tenha medo, meu irmão. O caminho pode estar acidentado, mas a palavra é poderosa, é pura, é verdadeira, viu? Ademilson, Lígila, Anali,
Igreja do Senhor, o Espírito do Senhor está dizendo: você confia na minha palavra, não importa, eu vou te levar, eu vou te guardar, você não tem por que temer. Pode parecer talvez num instante que você não está saindo do lugar, o que não está acontecendo, mas se você confia, vem que eu te guardo, vem que eu te firmo, vem que eu te fortaleço, vem que eu te socorro, vem que eu providenciei o melhor para você. Oh Espírito de Deus, tira o medo agora, lança fora o medo. Não precisa mais ter medo, não precisa mais ter medo. Deixa Ele te guardar, deixa Ele tirar os traumas. Ai pastor, eu já tentei várias vezes. Ele não está te chamando para tentar, Ele está dizendo: confia, confia, confia. Oh Senhor, a tua cura está aqui nesse lugar. Eu estou vendo espíritos de medo indo embora. Eu estou vendo espíritos de medo saindo deste lugar. Eu estou vendo espíritos de ansiedade saindo deste lugar. Deus está aqui nesse lugar. Eu estou vendo o Senhor fortalecendo a confiança, firmando. Sabe, querido, como ferros fincados, como alicerces que estão sendo colocados nas profundezas, é para esse lugar que Deus está te levando, para um lugar de firmeza inabalável, para um lugar onde nenhuma luta, viu Marcos? Não importa, Marcos, cada dia é uma coisa que acontece, vai ser assim, filho, não tem problema, eu te dou toda a capacidade de você fazer, e você vê quem eu sou na sua vida, não tenha medo não. Levanta as mãos e receba este cálice. Essa bênção está sendo derramada aqui nesse lugar. Eu estou diante de um povo que está recebendo a sua confiança de volta, a sua paz de volta. Pai, confirma nessa palavra. Nós nos convertemos a essa palavra. Diga para ele: eu me converto a essa palavra. Eu aceito este desafio dessa palavra. Eu tomo posse do que está nessa palavra para minha casa, para minha família, para minha vida, para o meu trabalho. Tenha fé, tenha fé. Receba do Senhor essa providência divina. Ele providenciou hoje a tua firmeza. Os muitos ventos não vão tirar você do teu lugar. Você não tem que se envergonhar do que passou, você não tem que ter medo do que aconteceu. O teu Deus está limpando, Ele está tornando tudo novo, tudo pleno. Creia no Senhor, Ele está abrindo novas portas, está colocando diante de você o teu favor que você precisa. Então receba honra, receba ajuda, receba agora a resposta, receba, receba, receba. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Receba a habilidade de saltar, de vencer, de prosperar. Receba do Senhor a força de volta, a inspiração. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por este povo ter chegado até aqui. Obrigado pelos teus planos ser maiores do que aquilo que nós imaginamos. Obrigado porque quando nós achamos que tudo foi por água abaixo, Pai, Espírito Santo, o Senhor vem de um jeito tão maravilhoso e faz coisas extraordinárias. Bendito seja o teu nome na vida deste povo. Abençoado seja a tua igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém. Aplaude Jesus com confiança. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Querida, é tão